Amém, irmãos? Eu amo dar aula na escola dominical. É uma coisa que eu gosto muito. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu lembro no dia da inauguração aqui que o pastor falou: semana que vem já vai ter escola dominical. Aí eu virei para minha esposa e falei: eita, estou no lugar certo. Que é o que eu mais gosto desde criança. Tipo, tem aulas que eu tive na escola dominical que eu lembro até hoje. Do jeito que o professor falou, fica muito marcado. Eu acho muito importante. Irmãos, hoje nós vamos falar de Gênesis do capítulo 26 ao capítulo 36. E quando a gente fala de Velho Testamento, existem muitas colocações que eu acho importante a gente ter a princípio. Por exemplo, pode ser que você pense assim, pode ser que não, mas só para você entender. Às vezes a gente olha para o Velho Testamento, a gente vai ler o Velho Testamento, a gente tem uma visão muito fechada sobre as coisas que a gente está lendo. A gente esquece que existe um mundo inteiro ao redor daquilo que está acontecendo. Então, quando a gente vai ouvir sobre a história do povo de Israel, não existia só o povo de Israel no mundo. É muito importante a gente pensar nisso. Eu estou com esse livro aqui, ó, Nós e a Bíblia. É um livro muito bom. Eu vou entregar aqui. Vocês podem ir passando, vocês darem uma folhadinha lá no índice, nas coisas. Se alguém quiser ele emprestado, eu posso emprestar ele, que eu não estou lendo ele agora. Aspecto cultural. Então, ele vai observar como que era a cultura ao redor do povo de Israel, como que era o governo ao redor do povo de Israel, para entender como que influenciava as coisas que a gente vê na Bíblia, como que foi influenciado no povo de Israel outras culturas. É muito importante a gente entender isso, porque às vezes a gente lê coisa no Velho Testamento que a gente realmente não vai entender. Por exemplo, na aula passada, estava com o Alessandro aqui falando sobre um evento que é muito complexo, né? Que o pessoal lá quer abusar dos anjos. E ele fala: não, leva minhas filhas. Aí você lê: como assim leva minhas filhas? Você tem que entender muito bem a cultura, entender muito bem o que acontecia de fato, para entender o que era normal para eles e o que não era. Porque para a gente hoje, a gente vai ter uma perspectiva totalmente diferente das coisas. Então nós vamos estar continuando aqui, então. Cadê? Foi. A gente vai estar continuando aqui, então, a partir de Isaac. Então, encerrou lá na semana passada sobre Abraão. Abraão morre. Eu coloquei alguns versículos ali, chaves, para a gente ser mais direcional, para conseguir falar muito. E eu estou tentando fazer o mais de colocação pessoal em cima disso, para a gente não ficar preso só na história, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas se a gente conseguir trazer isso para nós mesmos, na nossa vida. Então, Isaac, ali no começo do capítulo 26, vocês vão ver que ele saiu, ele comete o mesmo erro que Abraão, né? Ele fala que a mulher dele é irmã dele, mas são pontos assim que acho que não precisa a gente focar muito. Eu queria começar aí a partir do versículo 12, que vai falar assim: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Aí colocou lá: Deus abençoou Abraão, agora abençoa Isaac. A bênção de Deus sobre a vida de Isaac é tão grande que ele vai para uma terra desconhecida e ele começa a prosperar de uma forma tão grande naquele lugar que a colheita dele vai muito além do que era comum se colher naquele lugar. Então, automaticamente, ele sabia que aquilo estava provendo de Deus, não do trabalho dele. Aí isso desperta nas pessoas não admiração pela forma que Deus abençoa, desperta inveja. Então as pessoas que estão ali ao redor dele, elas vão começar a ter inveja daquilo que está acontecendo. Como que esse cara está prosperando tão rápido? Como que as coisas estão acontecendo tão bem na vida dele? Aí lá no versículo 14 fala: possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na época e encheu-os de terra. Aí eu estou com outro aqui, aí esse eu não posso emprestar. Que esse aqui, gente, ele é incrível. Ele é um comentário histórico-cultural da Bíblia. Então ele vai estar versículo por versículo ali do Velho Testamento, explicando culturalmente o que significa cada coisa dessa. Aí eu estou com ele aqui para eu fazer algumas observações. Por exemplo, os poços. Quando eles cavavam os poços, era uma ideia de domínio local. Então quando eu cavava o poço, esse território é meu. Então eu estava marcando o território até onde ele ia. E dentro do povo de Israel, eles consagravam sempre a Deus. Eles davam nome para os poços, eles construíam altares, faziam adoração, coisa que ia perpetuar o que eles aconteceram. Sabe onde a gente vê isso? Quando Jesus encontra com a mulher samaritana. Vocês lembram o que ela fala? Esse é o poço do nosso pai Jacó.
Então eles têm todo um significado do local que aconteceu, da história que aconteceu ali. Então era muito importante. Aí o que os filisteus fizeram? Eles começaram a entulhar os poços. Então vai algo muito além de uma inveja comercial, de uma inveja no sentido tipo assim, ele está prosperando, vamos fazer ele parar de prosperar. A água era importante para ele, era importante para o rebanho, era importante para a plantação, era importante para tudo. Mas acima disso tinha toda uma questão territorial. E aí continua ali no 16. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já é poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque simplesmente foi. Ele não questionou, ele não brigou. Sendo que na ideia deles, na lei deles da época, a marcação de território dele havia sido feita de forma correta. Aquele território era dele. Mas ele não questionou. Eles falaram: você vai ter que ir embora. Tá bom? Foi embora. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Gente, um veio d'água era algo muito importante, porque era como se fosse, na nossa realidade aqui, um lençol freático. É como se fosse nessa ideia. Então ele alcançou algo muito maior, porque era algo que tinha vida, era algo que ia vivificar. Então ele achou algo muito mais valioso na terra. Mas os pastores de Gerar discutiram com outros pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu o poço o nome de Ezeque. É o que eu falei, eles sempre davam esse nome para poder perpetuar essa história do que estava acontecendo. Porque discutiram por causa dele. Então o nome significa essa história dessa discussão sobre isso. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitná. Ele renuncia ao que é seu por direito, sofre os danos e não questiona. Mais uma vez ele fala: tá bom, vocês querem? Tá aí. Aí o versículo 22, Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Então olha só que interessante, ele não fez nada de errado, nada de errado. Ele fez de acordo com a questão de leis do local, ele fez tudo corretamente, apropriou os locais que pertenciam a ele, separou tudo. As pessoas tinham inveja dele, tampavam os poços: vai embora, ok. Vou cavar em outro lugar, achei a mina de ouro da água aqui. Ah, mas essa água é nossa, essa água não é sua, pode ir embora. Tá bom, vou embora. Aí chega em outro lugar, cavou. Ninguém discutiu com isso? Ah, então tá bom, então é aqui o nosso lugar. Então olha só que aprendizado nós já conseguimos absorver aí. Porque normalmente, ontem no culto dos jovens eu falei isso, né? Aos poucos as pessoas vão me conhecendo. Eu sou uma pessoa que estoura com muita facilidade, né? Eu sou uma pessoa que sou muito explosivo. E olhar para essa situação, eu já imagino, tipo assim, alguém chegar em mim, destruindo meus planos, né? Destruindo o que eu fiz, os meus recursos, e falando: vai embora. Eu abaixar a cabeça e ir embora, muito difícil para mim. Chegar depois e descobrir algo muito valioso e falar: peraí, isso aí não é seu, isso aí é meu, muito difícil para mim abaixar a cabeça e ir embora. Então olha só que aprendizado incrível. Isaque, ele faz tudo de forma que gera paz, porque ele entende que tudo era por causa de Deus, não por causa dele. Então a mesma bênção que estava sobre o pai dele, ele conseguia ver sobre a vida dele, e ele prosperava por causa disso. Aí continuando. Aí agora a gente chega num texto que é muito conhecido, muito discutido, mas eu não vou querer ir para discussões assim muito pro lado de linhas teológicas sobre isso, mas eu queria um pensamento mais amplo nessa questão cultural, que é mais o objetivo. Vocês conseguiram passar o livro aí? Conseguiram ver? É muito interessante. Se alguém tiver interesse, eu empresto, tá? Aí, para quem eu emprestar, se quiser rabiscar ele todo, eu agradeço. Que é muito legal ver as observações de outras pessoas. A gente aprende muito. Eu gosto de livro rabiscado. Aí, olha só. Tendo Isaque envelhecido, os seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E ele respondeu: estou aqui. Prepara-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e abençoe antes de morrer. A intenção de Isaque era abençoar Esaú, o primogênito. Então aqui vai ter aquela história.
O filho vai enganar o pai para receber a bênção do pai. Aí eu queria só abrir uma coisa muito importante. Quando a gente fala dessa bênção de pai para filho, ela não é uma bênção relacionada à herança. A gente tem que ter isso muito claro. Não é que ele está distribuindo a herança para os filhos. Ele está abençoando a história da vida do filho dele. Então ele está dando a bênção dele sobre o que vai acontecer para o resto da vida do filho dele. Esta bênção específica, ela era dada para o filho mais velho, por questão de tradição, não só do povo de Deus, de outros povos também. Essa bênção era dada ao filho mais velho, automaticamente. O que é muito importante a gente pensar aqui agora? Deus é soberano sobre tudo. Então, quando nós vamos ver aqui agora Jacó enganando seu pai, é muito importante a gente colocar que Jacó não engana Deus. Jacó engana seu pai. A bênção de Deus sobre a vida de Jacó viria, ele sendo trapaceiro ou não. Porque tem a ver com Deus. Ele abençoa quem ele quer abençoar. Já a gente vai ler o que Paulo fala sobre isso. Fica mais claro. Então, olha só. Aí no versículo 11 ele vai fazer assim. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é um homem peludo, e eu tenho pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Então o que aconteceu? Ele junto com a mãe dele teve uma ideia. Vamos enganar seu pai aqui agora, e você ela vai criar todo o plano agora, né? Ah, mas meu irmão é peludo, relaxa. A gente vai colocar uns pelinhos aqui, a gente vai resolver a situação. Então eles criam todo o plano ali para enganar, para receber essa bênção. Percebe que nesse momento Jacó ele tem medo. Por que ele tem medo? Porque ele fala bem assim, que em vez de ser abençoado eu posso ser amaldiçoado. Que é uma questão muito forte cultural também. Que a maldição do pai sobre o filho era uma questão de como a pessoa ia ser conhecida lá na frente. Por exemplo, já vou adiantar em uma coisa. A gente vê muito na Bíblia a questão de mudança de nome. A mudança de nome não é, tipo, na nossa realidade, você vai lá no cartório, vai mudar o nome e agora tem que mudar sua documentação. Não é sobre isso. É sobre como você é conhecido. Por exemplo, Jesus. Eu, quando era criança, eu achava que o nome completo de Jesus na identidade era Jesus Cristo de Nazaré, né? Aí, com o tempo, eu fui entendendo que não era bem assim. Existiam vários Jesus. Aí falava, Jesus. Qual Jesus? O Cristo. O Cristo. Sim, ele mesmo, aquele dos profetas. Mas será que ele mesmo? Sim, é ele que veio de Nazaré. Ele é o filho de José, o filho do carpinteiro. Entende que existe todo um discurso por trás do nome inteiro? Então era como a pessoa era conhecida. Então quando acontecem essas mudanças de nome, normalmente seria nessa visão de bênção ou maldição. Então a partir de agora você vai ser reconhecido por este nome. Vão te chamar desta forma. Esse nome é agora. Não é porque Deus não gostava do nome e o significado, não é aquele lugar místico. O significado do nome é trazer maldição na vida da pessoa e Deus tirou. Não é nada sobre isso. É importante a gente falar isso porque existem muitas correntes no meio evangélico que levam isso muito a sério. Então, é muito bom a gente quebrar essa espiritualizada nessas coisas tudo. Então, é como você vai ser conhecido. Por exemplo, como você é conhecido? A minha profissão, eu sou bailarino, sou professor. Então, quando as pessoas falam, sabe o Reginaldo? Qual o Reginaldo? Aquele que dança? Eu sei quem é. O Reginaldo, o esposo da Juliane? Eu sei quem é sim. Entende? As pessoas começam a ter como que te conhece. Por quê? Tem várias pessoas com um nome parecido. Aqui no Velho Testamento, muito mais. Os nomes eram muito mais escassos. Então, só de pensar em Jesus, que tinham vários Jesus, a gente acha muito estranho, né? Porque a gente não vê isso. Por causa dessa visão que eu falo que às vezes a gente tem lá na Bíblia. A gente acha que é uma historinha muito fechada. Mas é algo muito, muito mais amplo. Versículo 13. Disse-lhe a sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Ela que está assumindo uma responsabilidade de... quer falar? De consequências, não de maldições. Sobre essa questão da bênção, ela é mais do que simplesmente como a forma que a pessoa é conhecida. A Bíblia fala do poder das nossas palavras. E outra coisa é que
a bênção geracional ela vinha através daquilo que o pai declarava sobre os seus filhos. Então, se o pai, vamos supor, estava lendo o livro, estava lendo sobre José esses dias, e antes de ele morrer, o pai, ele declarou as bênçãos sobre todos os filhos, e várias das bênçãos e maldições que ele declarou sobre os filhos, lá na frente, elas se concretizam pelo poder da palavra que o pai ele tem sobre influência na vida daquela criança ou daquela pessoa. E a questão da autoridade mesmo do pai. A autoridade do pai sobre... Aí o que eu quero que você imagine é o seguinte: Deus é soberano sobre tudo. Eu vou até ler no final essa parte da bênção, que é muito importante no que a gente vai falar. Deus sabe de tudo que ia acontecer. Deus não é surpreendido em nada. Então Deus dá direções. Por exemplo, quando a gente vai ler coisas sobre a volta de Cristo mesmo, Jesus fala o quê? De sinais. Ele fala o quê? Que nós vamos ver coisas e entender. Está chegando a hora. Nós vamos começar a entender. Não que Deus vai fazer acontecer tal coisa para provar alguma coisa. Não. Deus está além do tempo. Então ele está falando para a gente assim: quando vocês ouvirem sobre guerras e rumores de guerra, vocês vão ouvir sobre isso. Está chegando a hora. Entende? Então é muito desse lugar. Então, quando a gente fala dessa questão da bênção, é realmente a autoridade que tinha do pai para o filho é muito além do que a gente vê hoje, né? Infelizmente, na nossa cultura, muitas coisas com o tempo foi ficando de lado para isso. Alguém aqui tem descendência nordestina? Nordestina, minha família também é. Se a gente vai olhar na história ali do pessoal do Nordeste, isso é muito forte ainda. A autoridade da bênção do pai sobre a vida dos filhos é algo muito bonito, de você ter essa necessidade de receber a bênção, pai. É sim, parece simples, mas tem todo um contexto por trás dessa autoridade que teria, de dar vida e morte, né? A palavra é forte. Por isso que a maldição deu tanto medo nele. E se eu for amaldiçoado em vez de ser abençoado? Entende? Aí a mãe fala: não se preocupa, as consequências disso aí vão cair sobre mim, pode ficar tranquilo. Então ela assume a responsabilidade. Aí temos a questão aqui, né, da questão do filho preferido, tanto do lado da mãe quanto do lado do pai, mas são questões que a gente não precisa discutir. Vamos ser apropriados porque a gente pode absorver hoje. Isaac perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Olha só, ele falou que para preparar uma comida, preparar um jantar, que também era algo cultural muito forte para eles, criar um ambiente muito comum para eles estariam jantando, celebrando ao mesmo tempo, e nesse jantar eles dariam essa bênção, que era tão importante. Então era um evento. Mas para fazer o jantar, com essa caça específica que ele pediu, demorava um tempo. Ele tinha que caçar, ele tinha que preparar a carne. Eu não lembro agora, mas eu li lá quanto tempo demorava para preparar a carne mesmo. Demorava muito tempo. Então Isaac já questiona isso: mas como é que você encontrou essa caça tão depressa? O que aconteceu? Aí ele responde: o Senhor, o seu Deus, o colocou no meu caminho. O que ele faz? Coloca Deus na bagunça dele. Olha que loucura aqui agora. E a gente faz isso muito. A gente tenta justificar usando Deus as nossas coisas. Foi Deus que me direcionou. Foi Deus que tocou no meu coração. Foi Deus que fez isso. A palavra de Deus fala desse jeito. A gente começa a usar as coisas de Deus para justificar os nossos erros. Isso é um erro terrível, mas que serve aqui para nós olhar e pensar: nossa, eu não posso repetir esse tipo de coisa. O Senhor, o seu Deus, o colocou no meu caminho. Que caminho? De engano? De mentira? E a gente escuta muita gente testemunhar coisas desse tipo, gente. Porque Deus prosperou na minha vida através de um Pix errado, que eu não quis devolver. Mas foi Deus que me abençoou, eu estava precisando do dinheiro, sabe? Deus o Deus do engano. Porque Deus abençoou de conseguir uma verba ali do governo, assinando um documento, dando uma nota fiscal falsa, mas Deus abençoou, vou dar o dízimo desse valor, porque Deus providenciou para mim. Então, olha, pode falar. A Rosane, quando trabalhava aqui nessa agência, aqui em Sobradinho, ela passou um dinheiro a mais para um cliente lá do banco, uma cliente, né? Acho que R$700 a mais. Então ela esqueceu de dar baixa lá no sistema e tal. E aí ela conseguiu chegar nessa pessoa. Aí ligaram para ela, ela voltou e falou assim: não, esse dinheiro é meu. Esse dinheiro é meu e eu já dei até o dízimo.
Tá vendo? É real. E justifica. Eu já vi muitos casos assim, as pessoas, mesmo não sendo cristãs, justificam. Não, na minha conta eu tenho direito sobre isso. E a pessoa começa a impor a sua voz de autoridade ali sobre as coisas. E nós temos que ser iguais a Cristo. Diante de tais situações, a gente tem que olhar, e não porque Deus está testando a gente, como as pessoas começam a falar, né? Que Deus está fazendo isso como teste. Não é sobre isso, gente. É sobre a nossa resposta ao que Jesus fez por nós. Por Jesus ter morrido na cruz, por Jesus me ter dado tudo de graça, eu quero ser como Ele. Eu quero ser honesto. Eu quero ser uma pessoa diferente. E eu sei que Deus vai prosperar, como prosperou na vida de Isaac ali, ó, no que a gente falou anteriormente. Ele simplesmente entendendo que vinha de Deus. Amém. Não vamos cair nessa. Então Isaac, versículo 21. Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber que você é realmente meu filho. Então olha só, ele já desconfiou, tem alguma coisa estranha aqui. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois os seus braços estavam peludos como o de Esaú, o seu irmão, e o abençoou. Aí eu coloquei lá: não viva a vida de outra pessoa. Então o que ele faz aí agora? Ele pensa que a bênção do pai é muito maior do que a bênção de Deus, né? Então ele começa a negociar. É o que eu falei, vão ter várias linhas, tá? Eu sou da linha que entende que Esaú também meio que menosprezou a bênção do pai, com a questão do prato de lentilhas e tudo. Eu olho o texto e eu olho tipo assim, não, mas a bênção não é tão importante, eu tô com fome. Eu olho o texto desse jeito. Já tem pessoas que vão olhar de outra forma. Não, ele foi enganado, ele estava com fome, ele não sei o quê, não sei o quê. Então, tipo, são várias linhas que não mudam em nada pra gente, no que a gente tem que pensar. Mas o que é importante é isso. Deus tem uma promessa, Deus tem algo para cumprir na vida de cada um individualmente. A gente não pode querer passar por cima desses planos de Deus. A mesma forma a gente viu anteriormente, né, com Abraão, com questão de Sara, com o filho. Não, Deus está demorando demais, eu vou resolver aqui, vem aqui concubina, vamos resolver a situação. A promessa tem que acontecer. Porque, gente, as coisas de Deus, normalmente, a própria palavra vai falar, é loucura para os homens. As coisas que Deus vai direcionar para a gente, às vezes a gente olha e não entende, a gente olha e não vê. Não é assim que vai funcionar. Crer é difícil. Acreditar em Deus é difícil. As circunstâncias nos levam para lugares muito difíceis. O que vai acontecer? Uma observação interessante também. Oi. Pode falar. Gente, quando precisar falar, pode me cortar, tá? Não, você até falou antes que a bênção que o pai dava não tinha relação com a herança, né? Uhum. Nesse caso da lentilha, quem nascia primeiro, o primogênito, ele teria boa parte da herança, maior parte da herança. Então, nesse caso específico, quando ele troca a primogenitura, ele fala assim, de que vai me valer, eu estou com fome. Então, ali estava, ali Jacó estava tomando todo o direito de herança, nesse caso, né? A bênção de Isaac... Que são duas coisas diferentes. São diferentes. Isso é importante a gente entender, porque senão vira essa bagunça na mente, da gente achar de como é que foi tudo isso. Então existem lados, é uma história familiar cheia de problemas, é casos de família aí, então cada um vai escolher o seu lado de como vai perceber. Mas o importante é entender o plano de Deus em cima de tudo isso. Isaac perguntou outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? Olha só, você tem certeza? É isso mesmo que você quer fazer? É assim mesmo que a história deve continuar? Essas coisas que tem que acontecer? E ele respondeu: sou. Aí eu coloquei lá que nós mentimos para nós mesmos. Porque às vezes nós temos uma ambição tão grande em alguma coisa que a gente sabe que não é da vontade de Deus. Mas a gente fala: é sim. Deus está confirmando no meu coração. É sim. É sim. Sim. Sim, e é algo tão grande que ele está menosprezando o que Deus tinha para ele. E tipo, sem entender, porque o mais importante de a gente entender é isso. Que isso não muda o plano de Deus. O que Deus tinha para ele, Deus tem para ele. Deus não vai modificar as coisas de acordo com a decisão dele, não. Deus vai transformar a vida dele para que ele receba da forma que deveria ser.
Aí eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 9. É um texto muito interessante de você ler com calma, pensar sobre ele, todo o capítulo, mas eu vou ler aqui algumas partes específicas para a gente entender sobre essa parte posterior, sobre a questão de Deus. A gente sabe que lá na frente o nome dele vai mudar para Israel. Então a gente sabe que muitas das coisas que estão acontecendo aqui estão relacionadas ao povo de Israel, à descendência de Israel. Então quando a gente entende isso, a direção do pensamento muda. Olha o que Paulo vai falar aqui. Romanos do capítulo 9, no versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes dos filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei, e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, o nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aqueles que o chamam. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém aborreci Esaú. Isso está lá em Malaquias. Aí ele vai explicar, sobre esse texto. O que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecerei de quem me houver de ter compaixão. Assim, pois, não dependendo de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar a ti o poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem ele quer e também endurece a quem lhe apraz. Então olha só, ele está falando aqui sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus está acima das ações que os homens podem ter feito ali no caminho. O ponto final de Deus, o que Deus quer para a história, ele não modifica porque alguém mexeu seus pauzinhos ali para mexer na história. Então o fato dele ter enganado o pai não muda o plano de Deus. O plano de Deus continua ali. A questão é como que o homem está andando dentro desse plano. A mesma coisa a gente vê quando o povo sai para o Egito, os 40 anos, andando perdidamente. O caminho de Deus era o único, mas as decisões humanas começaram a deixar eles confusos ali de como ia chegar. Então, é importante a gente entender isso para a nossa vida, que o plano que Deus tem para nós é o melhor. O que nós temos que aprender? A querer entender e procurar entender qual é esse plano. A gente tem que buscar em Deus entender quem eu sou, em vez de olhar quem é o outro. Porque isso acontece muito, meu irmão. A gente se compara muito dentro da igreja. Nossa, mas o irmão... Tem muito meme disso, tá? Vou usar para usar exemplos mais claros. O irmão acabou de chegar na igreja, já arrumou uma mulher, já casou. Eu estou aqui há anos orando e não arrumei uma mulher para casar. Olha só que coisa simples, mas que acontece. O irmão, aconteceu isso e isso na vida dele. O irmão tem prosperado no ministério dele, tem prosperado de tal forma. Eu faço isso, e na minha vida não prospera. A questão do filho pródigo. O filho que fica em casa. Eu nunca saí de casa, eu sempre fiz tudo, o Senhor nunca me deu nada. Aí o pai fala: tudo que eu tenho é teu. Você não pegou porque não quis, você não tem acesso porque você não tem intimidade. Então olha só que importante. A gente tem que olhar essas histórias bíblicas nessa aplicação pessoal e começar a olhar para a nossa vida e falar: será que eu estou sendo um enganador? Será que eu estou enganando a mim mesmo? Será que eu estou enganando a Deus? Será que eu estou enganando as minhas autoridades, os meus pastores, a minha liderança, a minha família, meus pais? O que será que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu estou direcionando os caminhos de Deus? Porque às vezes a gente ama tanto uma coisa que às vezes isso cega muito nossos olhos. Vou tentar dar um exemplo bobo, bem simples. Deixa eu ver. Às vezes a gente ama tanto uma casa, a gente tem uma casa, a gente ama tanto a história da nossa família naquela casa, e Deus está direcionando a gente a vender aquela casa para fazer outra coisa. E o nosso amor é tão grande que tampa os nossos ouvidos para a vontade de Deus. Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes, a gente ama tanto uma coisa específica, a gente ama tanto um ministério, a gente ama tanto uma coisa que a gente faz dentro da igreja, a gente ama tanto uma personalidade que a gente tem,
Às vezes a gente ama tanto, a gente está tão preso a isso, que a gente não consegue olhar para o que é a vontade de Deus. Gente, a vontade de Deus é perfeita. E é complexo, é igual eu falei, é difícil crer. É uma frase estranha, né, de se falar, mas é difícil crer. Porque as circunstâncias nos levam a não crer. Entende? As coisas ao nosso redor nos levam a não acreditar. Olhar para Deus é olhar para algo invisível. Olhar para algo que não se vê. Então a fé realmente é algo muito complexo. A certeza das coisas que não se vê, mas que se espera. Então eu quero estar no centro da vontade de Deus. Amém, Senhor, eu vou pregar, vamos continuar. Então nós mentimos para nós mesmos. E é importante guardar isso. Isso não vai mudar o plano de Deus. O fato de enganarmos, fazermos as coisas. Então ele disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: venha cá, meu filho, dá-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou. Então, ó, a parte do engano lá da mãe dele, né? Todo o plano. O cheiro foi muito importante. Então, sentiu o cheiro de outra pessoa, né? Aí eu coloquei lá: a bênção teve o sabor do engano. E isso custaria muito caro. No decorrer da história dele, tudo que ele vai viver no longo dos anos agora, poderia ter sido bem mais fácil. O exemplo que eu dei, o povo saindo do Egito, poderia ter sido mais fácil, poderia ter sido mais rápido, mas às vezes as nossas ações, né? Aí a gente vai lá para Gênesis 28. Então nesse momento, Jacó vai ter o seu encontro ali com Deus, mas não foi de imediato, né? Ele teve que sair da sua terra, ele teve que ficar sozinho, ele teve que passar por essa dificuldade, fugir com medo. Ele estava com medo do irmão ir atrás dele e tudo. Então ele estava num momento muito difícil e Deus se revela para ele. Jacó, partindo de Berseba, foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou. Aí eu coloquei lá que ele estava sozinho, sem opções. Então a escolha dele o deixou sozinho, o deixou sem a família, o deixou sem paz, deixou sem nada. Ele acabou perdendo tudo que ele tinha ali. E uma observação legal é que ele tinha, em média, 70 a 77 anos nessa época. Isso é uma coisa... A gente só consegue ter essa noção quando a gente vai calcular lá o tempo de José no Egito. Aí você vai dividir nos anos para ter essa noção. Então, tipo assim, mas ele viveu 130 anos, é uma realidade diferente da nossa. Não é uma idade tão avançada nesse sentido, mas ele estava debaixo da casa do pai, debaixo da bênção do pai, tendo tudo, tendo de tudo, e do nada ele já não tinha mais nada por uma questão de engano. E teve um sonho no qual ele viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra do qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Então, percebe que essa palavra de Deus sobre ele, a gente já conhece, né? É a bênção que esteve sobre Abraão, é todo aí eu volto a falar, é o plano final de Deus. O plano final de Deus, ele não muda por causa dos personagens. Porque fulano pecou, porque fulano se esqueceu, não é assim que funciona. O plano de Deus, ele é único, e ele vai concretizar. Então Deus dá essa visão para ele, ele vê os céus abertos, ele entende que aquele lugar ali, aí ele vai consagrar o local. Olha lá: estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sonho, ele disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro. Como travesseiro, colocou e derramou óleo sobre o topo, e lhe deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Aí o que eu falei anteriormente, né? A questão do altar, de identificar com o nome, identificando o local, porque Deus deu uma promessa para ele, falou que eles voltariam para lá, que lá seria a terra deles. Então ele está tomando posse daquele lugar, dizendo: é aqui, que mais tarde ele vai voltar para aí. Mais tarde ele vai chegar aí e vai falar: foi aqui que Deus se revelou para mim, foi aqui que Deus olhou para mim. E eu convido os irmãos a ter essa reflexão nesse momento, de que Deus, ele quer se revelar para nós.
Ele quer mostrar os planos dele para nós, ele tem esse interesse. Mas nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, que foi o que aconteceu com ele. Ele perdeu tudo, ele estava sozinho. Quando ele não tinha mais a mente presa em nada, ele estava ali completamente sozinho, pegou uma pedra para dormir. Aí Deus falou, então tá, eu vou falar com você. Falou com ele, ele desperta e fala, realmente é Deus. Ele que falou comigo. Agora o que ele vai ter agora? Uma determinação de fazer as coisas de uma forma diferente. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Coisas muito importantes aqui nessa parte. Primeiro que ele não está desafiando Deus. No sentido, Deus, vou fazer uma condição aqui com você. Se o Senhor fizer assim, assim, assado, eu vou servir ao Senhor. Não é nesse sentido. Você tem que entender que ele estava vindo de um local de perseguição. Ele estava com medo, de morrer. Ele estava com medo de tudo isso. Então ele fala bem assim, Deus, eu entendo que se essa palavra é sua mesmo, o Senhor vai me proteger. Consegue ver por esse ângulo o versículo? Então ele começa a olhar para Deus e fala assim, eu entendo que o Senhor se revelou para mim hoje. E se o Senhor se revelou para mim hoje, o Senhor vai cuidar de mim. O Senhor vai fazer para que se cumpra a promessa, que eu voltarei para cá, que terei a descendência, tudo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Então eu sei que Deus vai cuidar de mim. É muito importante a gente falar isso, meu irmão, porque, vocês sabem, muitas pessoas estão levantando esse pensamento de colocar Deus na parede, para que Deus cumpra as coisas que Ele tem que cumprir na sua vida. Então Deus é o seguinte, você tem que fazer assim, hoje, é agora. Nesse momento o Senhor vai fazer tal coisa. Não é bem assim que funciona. Ele está colocando a situação que ele está vivendo como prova de que foi Deus que falou com ele. Então a prova de que foi Deus que falou comigo é que Deus vai me sustentar. Deus vai cuidar de mim. Aí ele termina falando que vai consagrar aquele lugar. Essa pedra colocarei como coluna e servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei. Aí quando a gente entra nessa parte do dízimo, é legal a gente voltar para essa questão cultural. O dízimo, gente, também é relacionado com a questão de imposto, nesse sentido. Por quê? Não tinha um templo para eles entregarem o dízimo, não tinha nada disso ainda. Então, quando está usando esse termo ali, o dízimo, está dizendo assim, que tudo que eu receber, eu estarei dando para o Senhor, estarei entendendo o que vem do Senhor. A gente vai entender lá na frente que ele vai trabalhar com criação de animais, então a gente entende que ele fazia sacrifícios para Deus com isso. Então ele sacrificava para Deus, entregava para Deus o que ele tinha, uma forma de gratidão. Então uma forma de entender que exatamente Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de tudo que eu tenho e por isso eu vou adorar a Ele, eu vou retribuir a Ele pela bênção que Ele já me deu, não para que Ele me dê uma bênção. Fica claro, né? Amém. Agora chega a reviravolta, né? O enganador foi enganado. Já fazia um mês que eu estava na casa de Labão. Ah, tá, aí eu não contei, né? Aí ele vai para outra terra, que era terra de parentes dele, que também era muito comum que houvesse esse casamento entre pessoas de parentes para poder manter a linhagem, tá? Então eram parentes dele, ele vai até essa terra, já estavam esperando por ele, já sabiam da chegada dele. Então, tipo, já tinha todo o plano lá da parte da mãe dele para que tudo acontecesse bem. Ele estava indo para lá, é onde ele vai encontrar as suas mulheres, né? Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão. Então ele chega lá na casa de Labão, é recebido muito bem como um parente deles e tudo, e ele vai começar a viver com eles, né? Estar com eles. Quando esse lhe disse, só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova era Raquel. Lia tinha olhos meigos. Aí eu coloquei lá a palavra original para isso, que vai dizer que é macio, delicado, frágil. A palavra vai dizer isso. Mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, ele disse, trabalharei 7 anos em troca de Raquel, a sua filha mais nova.
Aí, em questão disso aí, também tem vários pensamentos teológicos sobre isso, se ela tinha alguma deficiência no olho, alguns teólogos vão defender isso, e se era uma questão de beleza mesmo, que uma era mais bonita do que a outra, mas o que importa é o que a Bíblia está falando diretamente para nós. Um olhar triste. Sim. E a outra já coloca uma coisa alegre, né? Atraente, vivo, isso. Então, tipo assim, existem várias... É porque é muito interessante a gente ter isso, gente, porque quando a gente fala de teologia, vão ter muitas discussões que eu vejo como muito desnecessário. São discussões que, tipo assim, não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu gosto de discutir, mas existe um lugar para discutir. Então, existem as pessoas certas para você estar discutindo e tudo, e com uma discussão muito saudável, né? Não que você vai discutir no sentido de brigar, mas de ouvir o outro, entender a perspectiva para achar caminhos. Mas o que a Bíblia não fala claramente, com um ponto final, não tem necessidade de a gente querer dar ponto final. Aí já entra aquilo, né? A gente quer ser o dono da verdade. A gente quer dar aquele negócio todo, e isso é uma coisa que para mim é muito difícil nesse lugar que eu falei para vocês de domínio próprio. Às vezes eu tenho muito isso também. Vocês imaginam, irmãos, eu cristão, fazendo faculdade de artes e dança numa universidade federal. Vocês pensam como foi desafiador. E era discussão o tempo inteiro. Toda aula era alguma coisa, os professores já eram marcadinhos comigo, né? Chegava na aula para falar alguma coisa, já falava, o Reginaldo não vai gostar dessa aula, mas vamos lá. Aí eu já ficava, oxe, respeito. Então foi um ambiente bem difícil. Até hoje lá eu tenho muitos alunos meus que vão fazer faculdade lá, e quando eles falam que são meus alunos, você vê o professor virando o rosto, assim, tipo, ixi. Aí eu falo, não, só sou aluno dele. Não é assim não, e tudo, porque é bem complicado, porque isso é muito de personalidade, tá? Eu sou muito de debater, de estar ali e tal, não sei o quê. Então lá na faculdade era mais novinho, né, e tudo, era mais complicado ter esse domínio próprio. Então, versículo 19. Labão respondeu, será melhor dar a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, de tanto que a amava. Lindo, né? Então disse Jacó a Labão, entregue-me a minha mulher, cumpre o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu a sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Quando ele chegou amanhã, lá estava Lia, enquanto Jacó disse a Labão, o que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Então é interessante a gente observar a questão cultural aqui, de como é que era o casamento, para entender um pouco. Como assim ele dormiu com uma mulher e não sabia que era a mulher dele, né? É confuso, né? A gente olhar para um olhar nosso aqui, na visão do nosso casamento, mas era muito diferente o casamento. Existem várias linhas. A primeira é que era muito comum nas culturas ao redor ali que o casamento fosse com véu no rosto. Então a mulher estaria com véu no rosto. Lá não tinha luz, né? Então quando eles foram para a tenda, por mais que ela tirasse o véu, não teria como saber. Então olha as referências do engano que ele fez com o pai dele ali, muito claro. Então, muitas coisas pode ter tido, né? A Bíblia não fala, mas o perfume, pode ter tido o cheiro, pode ter tido todas as coisas, e também pode ter tido o fator embriaguez, né? Porque era um casamento, era uma festa, então a gente não sabe como é que estava, como é que ele estava e tudo. Então ele só percebe que foi enganado no outro dia, ou seja, o casamento já foi consumado. Não tem mais o que fazer. Aí a gente volta para a história dele, a bênção já foi dada, não tem como voltar atrás. Entendeu? É isso. Então, ele acaba caindo na mesma maldição que ele acabou fazendo. Aí Labão respondeu, aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Então, olha só, muito esperto, muito esperto. Deixe-me passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Agora eu, quando li a Bíblia, quando li essa história a primeira vez, me deu uma confusãozinha aí que por anos eu não tinha entendido. Aí, às vezes eu falar, porque às vezes alguém pode ter também. Parece que 7 anos depois ele casou com a outra. Vocês conseguem ver? Eu tive essa ilusão quando eu li a primeira vez. Então eu entendi que ele casou, aí ele trabalhou mais 7 anos para depois casar com a outra, mas não foi, ó. Ele fala, deixa passar a semana de núpcias.
Depois que encerrou a festividade do casamento, como era de tradição deles, aí ele casou com a outra, mas ele deveria que pagar mais os 7 anos. Então ele não esperou mais 7 anos para casar com ela, ele pagou 7 anos. Dá para entender? Eu tinha essa confusão. Às vezes as pessoas, acontece, a gente lê a história e também sabe um grande engano, gente? Os filmes acabam com a nossa mente, porque a gente pega como verdade, né? Eu criança via muito aqueles que passavam desenhos e tudo, então tipo assim, eu pegava aquilo ali como se fosse o que estava na Bíblia mesmo e ia, né? Igual o de Moisés, que tem muito erro, né? Do príncipe do Egito, os peixes pulando em cima do cestinho, e a Bíblia fala que o cestinho ficou encostado lá no meio dos arbustos. Aí você fica, nossa, que história triste. Era tão mais bonito na Disney com as coisas. Então, tipo assim, às vezes a gente vê o filme e coloca isso como verdade, quando a gente vai ler, muda muito o sentido das coisas, né? Porque ele já recebeu o que ele queria e estaria pagando. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. O tempo que Jacó trabalhou para Labão foi um tempo de aperfeiçoamento, né? Então ele conseguiu ter esse tempo de discipulado ali. Ele e Deus, né? Ele sozinho ali entendendo as coisas. É muito legal fazer, quem gosta, lá na frente, as descendências. Eu fiz aqui, mas eu não vou achar agora, porque eu não lembro quando foi que a gente leu. Mas a minha esposa, ela gosta muito dessa parte de história, de descendência, de como nasceu o povo tal e não sei o quê. É muito legal você fazer assim, quais foram as filhas de Lia, quais foram as filhas da serva dela, quais foram as filhas de Raquel, quais foram os filhos, para você entender a quantidade de filhos, aí quando vai chegar lá em José, quando eles vão para o Egito, você entender que eram muitas pessoas que estavam indo para o Egito. Que às vezes a gente lê o texto, igual eu falei, essa imagem de filme, de coisa, a gente imagina só uma família ali, né? O pai e os filhos chegando no Egito, mas não é muita gente. Porque além de toda essa descendência, tem os servos dos servos. Os servos que trabalham para não sei quem, era toda uma população mesmo. Israel já era um povo grande ali, quando chega no Egito. Ok. Continuando então, capítulo 30. A direção de Deus faz toda a diferença. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Dei-me as minhas mulheres, pelas quais servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, isso aqui é muito legal a gente parar um pouquinho para ver, eu coloquei a palavra original ali, que quer dizer observar sinais, aprender por experiência, observar diligentemente, tomar por presságio. Então não quer dizer que foi algo místico, porque quando a gente fala de adivinhação, naturalmente, por questão cultural nossa, a gente já pensa em algo místico, né? E não é, é como se ele falasse assim: eu tenho observado, eu tenho entendido que o Senhor me abençoou por sua causa. Então eu começo a entender que eu tenho prosperado porque Deus tem te abençoado. Olha que interessante a visão dele. A bênção de Deus escorre sobre Labão, a mesma bênção lá que estava em Isaac. Então tudo acontecendo. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Então, o que você quiser agora eu te dou, porque se você for embora eu não vou ser mais abençoado. Então ele é esperto, né? Ele está vendo tudo na direção dele. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão meu salário. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Aí, aqui tem toda uma explicação, tá? Mas
de como isso aconteceu. Hoje a genética explica isso, de como ele conseguiu fazer tudo isso, mas o ponto que eu queria focar é o quê? Que ele estava sendo muito esperto, então ele entendia, tá tendo mais desse jeito, então vamos mudar o acordo. Agora o acordo é o seguinte, quando tiver as desse jeito, agora vão ser minhas. Então ele começa a tentar manter o engano sobre ele. Essa que é a parte importante para o objetivo do que a gente quer falar aqui. Jacó pegou galhos verdes de estoraque e amendoeira, platano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber, e 39 se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. 40 Jacó separava filhos de rebanho dos demais, e fazia com que ficassem junto dos animais listrados e pretos de Labão. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentas. Então, o que eu falei, hoje a genética consegue explicar isso aí. Existe toda uma explicação. Eu gosto muito disso porque é o que eu falei. Eu venho da realidade disso, de Universidade Federal. Então, eu ia muito para o lado científico. Então, eu pegava as coisas bíblicas e queria explicar pela ciência, né? Eles não acreditam na Bíblia, então vamos por que vocês acreditam. Aí, eu fazia muito esse rodeio lá. Eu falava de alguma coisa científica, explicava não sei o que, aí eu falava, igual na Bíblia. Sabia que na Bíblia fala que não sei o que, então eu gosto muito desse lado, é muito legal. E assim, meu irmão, a gente não precisa provar para nós o que está na Bíblia, mas é muito legal conhecer as coisas científicas. Para quê? Para você pregar para os outros. Nós cremos, a Bíblia fala, né? Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, ponto final. Deus disse, haja luz, houve luz. Mas existe uma explicação científica para isso. Ela não me faz crer, eu creio porque a Bíblia fala que está escrito. Mas quem não crê na Bíblia, isso vai ajudar muito, porque você vai quebrando barreiras com essas pessoas. E a gente tem que ser estratégico nessa questão evangelística, porque a gente, às vezes, está muito preso no passado. Né? O entregar o folhetinho, Jesus te ama. Tem gente que vai olhar na sua cara, amassar o papel e jogar. Há anos atrás isso não acontecia. Quem aqui evangelizou há muitos anos atrás, onde você falava Jesus te ama, e a pessoa, nossa, que lindo. Era outro lugar. As pessoas vão mudando de acordo com a palavra de Deus, né? O amor vai se esfriar, as pessoas vão se tornar amantes de si mesmo. Então as coisas estão acontecendo. A gente tem que ter a renovação da nossa mente, como Paulo diz. A gente tem que ser estratégico para pregar o evangelho. Hoje em dia a gente tem que ser muito estratégico. Vou abrir um parêntese aqui rapidinho, meus irmãos. Eu tive uma experiência. Eu e minha esposa, a gente foi em 2019, 2018. A gente foi para a Irlanda. Fui fazer era meu estágio de teologia na época. E a gente foi tipo, nossa, que legal, a gente vai para a Irlanda, deve ser muito legal, não sei o que, não sei o que. Quando a gente se deparou com a realidade do cristianismo lá, a gente ficou desesperado. Porque sabe como é que eles veem o cristianismo lá, os irlandeses? Coisa do passado. Tipo assim, ai gente, supera. Existe literalmente essa frase. Você vai evangelizar alguém, não supera isso, gente, a gente já superou. Vocês têm que superar isso. Porque na história deles, quem já viu séries aí, Vikings, essas coisas aí, vocês vão ver. A questão religiosa foi bem tensa, né? Existia a briga entre o catolicismo e o protestante, e tanto que a Irlanda em si é dividida ainda, né? A Irlanda do Norte é a província da Irlanda. Então existe lá, é muito forte essa questão dos templos, os templos virando boates, virando lojas, tipo shoppings. Então, tipo assim, é uma realidade que é meio assustadora, porque eu fui pensando uma coisa, quando cheguei lá eu fiquei assustado. Aí sabe o que eu descobri de estratégia lá? Música. Os irlandeses adoram música brasileira. Eu falei, nossa, então é esse o caminho. Então se a gente fizer algo evangelístico aqui, a gente vai fazer eles querer entrar na igreja, porque eles não querem entrar na igreja. Então eles vão ouvir a música, e era nítido. Se tinha um culto na hora do louvor, você via um parando na porta, olhando, o que está acontecendo? Entende? Então estratégia, então a gente começar a ter essa vivência de estratégia. Por exemplo, hoje nós estamos aqui na quadra central, no subsolo. A gente não é visto. Né? As pessoas passam lá fora, não sabem que tem uma igreja. Quantas pessoas com vocês deve acontecer também? Uai, tem Lagoinha em Sobradinho? Às vezes quando eu venho de Uber, fala, oxe, Lagoinha? Tipo, as pessoas ainda não sabem. Quais estratégias nós vamos tomar para que as pessoas nos conheçam? O que nós vamos fazer? Aí entra a pesquisa. O que Sobradinho está precisando? Sabe? Será que a gente já parou para olhar isso? Tipo, quais são as necessidades que tem aqui ao nosso redor? Para que as pessoas comecem a entender de onde vem. São estratégias.
para a gente poder começar a chamar as pessoas. Continuando. Pode me cortar. Sim. Sim, sim. É muito forte para eles. Aí você vê essa questão histórica, cultural para eles, é muito forte. Aí eu imaginava, deve ser mais fácil evangelizar. Olha que loucura. Eu imaginava que seria mais simples por causa disso. E é muito pelo contrário. Eles colocam como uma coisa superada. Então, tipo assim, já passou. Esse aqui já foi, né? Foi. É hora de voltar. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que o nosso pai tinha e juntou toda a nossa riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a mesma atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem no caminho onde estavam os seus rebanhos. E versículo 5. Nossa, isso está me confundindo os números. Ele disse: veja que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Senhor de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, então salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão fez. Sou o Deus de Betel. Aí lembra lá da importância do nome? Eu sou aquele mesmo Deus do sonho. Não se esqueça disso. Onde você ungiu a coluna e me fez um voto: saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas filhas, mulheres, e montou em camelos, e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã-Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Então ele pega todo mundo e vai embora. Aqui acontece uma coisinha, que as mulheres deles levam ele é como se fosse, na verdade, é como se fosse um amuleto da sorte, né? Que são os deuses lá deles, que era muito comum em várias culturas lá da época. Então era algo que lhes traria sorte. E a gente sabe como é que Deus é relacionado à idolatria, né? Então isso não é uma coisa muito positiva. E elas esconderam isso, né? Aí vocês vão ver que depois, quando eles vão ir atrás, esse que é o ponto fraco. Então esse que é a brecha, né? A parte ali que vai poder ter legalidade sobre eles. Então é muito importante pegar tudo que era deles, né? Esses deuses não pertenciam a eles, não pertenciam ao que ele acreditava. Então, outro texto muito conhecido, Gênesis 32, naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou-lhe a articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Todo mundo conhece as musiquinhas, né? Aí entra em vários problemas aí também, né? Que às vezes a gente quer desafiar aí, quer lutar contra
contra a palavra de Deus, entra várias questões aí sobre isso, de entender o nosso poder sobre todas as coisas, mas eu coloquei ali pontos importantes relacionados que eu estou falando desde o início, é que mais uma vez ele estava sozinho, mais uma vez ele se encontrava sozinho e Deus se revela para ele. Por quê, meu irmão? Deus quer falar com a gente sozinho. Deus quer falar com a gente individualmente. Às vezes a gente fica preso a várias coisas, à parte gostosa do culto, da igreja, da revelação, da oração e de não sei o quê. E Deus, ele quer ter esse encontro com a gente sozinho. Por que esse encontro com a gente sozinho? Porque ele é pessoal. Ele precisa mexer em coisas que só nós entendemos, às vezes nem nós mesmos entendemos, e ele vai fazer a gente entender. Então é muito importante ter esse foco de entender a revelação de Deus, de procurar essa revelação de Deus para nós. Só olhar a hora. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó. Então ele disse: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Então olha só o que ele fala. Aí entra o que a gente falou lá no começo. Então você não vai ser mais conhecido como um enganador. Ele está dizendo isso. A sua história vai ser mudada a partir de hoje. É algo que eu falei aqui no culto ontem dos jovens. Falei, quando você tem esse encontro verdadeiro com Deus, com Jesus, a sua história muda. Muda. As pessoas vão olhar para você e vão ver diferente. Seu nome vai mudar. Então, antes você era conhecido como uma pessoa que era assim, assim, assado. O que aconteceu com fulano? Fulano mudou. Principalmente, sabe onde, gente? Nosso ciclo familiar. São pessoas que nos conhecem de verdade. Eles vão começar a olhar para a gente e falar, nossa, tem alguma coisa diferente. Isso é tão evangelístico. Jesus vai falar, vou te mostrar o que tem de diferente. Vem aqui comigo. Então você consegue ter esse acesso. Então quando nós temos essa relação com Deus, isso nos traz essas mudanças. Que não porque às vezes a gente lê, a gente realmente não entende, porque não é cultural nosso mudar o nome. Né? Não tem a ver muito com a nossa cultura isso. Tem a ver mais com a nossa cultura, igual eu perguntei hoje, quem tem a descendência nordestina é forte, o sobrenome é forte. Né? O meu sobrenome mesmo é Marrocos, já deve ter visto, né? Drogaria Marrocos, distribuidora Marrocos. A minha família é para esse lado comercial. Então, tipo assim, eles são muito fortes nisso. Aí quando eu fui abrir minha escola de dança, eles, não, mas vai ter que ser Marrocos, né? Eu falei, oxe, não é dança do ventre, não. As pessoas vão confundir tudo, não pode ser assim. Então, pra gente, o sobrenome, ele é muito forte. Às vezes, em cultural, falando de Brasil. Mas lá, tipo, era como você era conhecido. Então, a partir de agora, você vai ser conhecido com aquele que lutou com Deus e contra os homens. E você venceu. Então, você é um vencedor. Aí, representa a mudança de caráter dele. Prosseguiu, Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face. E todavia minha vida foi poupada. Ele sabia do poder de Deus. Deus poderia ter destruído ele ali. E ele sabe, Deus me poupou. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Essa cena deve ter sido engraçada, né? Pessoal, o que aconteceu aí nesse período aí com você? Quando Jacó olhou e viu Esaú, estava se aproximando, capítulo 33. Com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e suas 2 servas. Colocou as servas e os servos e os filhos à frente, Lia e seus filhos, e depois Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e aproximou-se do seu irmão e curvou-se até o chão 7 vezes. Você consegue imaginar essa cena? Ele criou toda uma imagem bonita para chegar perto do seu irmão, né? Foi o cara que eu enganei. Então vamos fazer todo um processo aqui, vamos presentear ele, vamos fazer alguma coisa, eu sou seu servo, ele se curva 7 vezes, tem uma explicação cultural também dessa questão de ser 7 vezes, era uma questão de respeito, dele se colocar como servo diante dele. Jacó protege a sua família e faz tudo o que está ao seu alcance, mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Isso lembra o quê, gente? O filho pródigo, né? Muito parecido. Ele chega cheio de justificativas, né? Chego aqui cheio de presentes, aqui está minha família, nós vemos aqui porque eu sou seu servo. Aí o filho pródigo falou o quê? Se meu pai me receber pelo menos como um servo. Aí ele chega lá diante dele, quando vê o irmão dele vem correndo, eles se abraçam, acontece o quê? O que Jesus fala tanto, perdão. Perdão é algo tão forte, tão libertador,
E é algo que prende muitos cristãos, até hoje. Em muitas coisas. O não perdoar, né? Então ele foi com medo. Claro que ele foi com medo. Ele sabe que ele enganou o irmão dele. Mas o plano de Deus era muito maior que isso. O plano de Deus já estava à frente dele. Eu imagino essa cena muito bonita mesmo. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e a criança e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo, ou seja, é tua família, meu irmão. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? E isso é muito legal, ele foi deixando presentes o irmão dele, né? Ele passava um tempo, entrega isso aqui, fala que o servo dele mandou entregar. Entende? Ele foi meio que, eu tenho que amaciar o coração do meu irmão. Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. É muito engraçado de imaginar. Ele tem enganado tudo, tipo, você vê que literalmente é outra pessoa, né? Ele passou por um caráter. Olha a humildade dele agora. Meu servo. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que lhe foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então olha só que interessante, aqui mais uma vez ele reconhece que tudo que ele tinha era de Deus. Tudo que ele recebeu. Usa o... Está funcionando? Algo que é curioso, que Esaú era tão rico quanto Jacó. Sim. E Esaú não precisou sair de lá. Mas Jacó teve que sair para que em outra terra ele fosse tratado por Deus. Sim. E transformado, né, do enganador para ser Israel. Sim. E a bênção de Deus estava sobre os dois. Isso é lindo. Deus tinha prosperado os dois. Deus tinha feito algo grande. E é lindo ele reconhecer isso. Deus tem sido favorável comigo. Ou seja, em uma ideia de Velho Testamento, a gente já vê um olhar de graça aqui, né? Mesmo eu não merecendo, mesmo eu tendo sido enganador, Deus tem sido favorável comigo. Ele tem me dado um favor, algo que eu não mereço. É lindo. É Deus. Esaú sugeriu: permita-me então, deixem alguns homens com você. Jacó respondeu: mas para quê, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi o suficiente. Olha só, ele precisava ter a família de volta, ele precisava disso. Tendo voltado de Padã Aram, Jacó chegou e salvo a cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo à cidade. Por 100 peças de prata, comprou 2 filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Ali edificou um altar e chamou de Leó, né, que fala Israel. Ele edificou um altar ao seu Deus, o Deus de Israel. Então, olha só, ele chega e vai acampar. Eu já vi umas imagens que era uma cidade muito grande, muito poderosa. E ele foi acampar ali perto e comprou aquele terreno ali perto. Ele compra aquele terreno e consagra ao Senhor. Aí aqui vai acontecer uma história horrível, né? Que é a história de Diná. Muito tenso essa história, muito tenso mesmo. Porque é uma história sobre abuso sexual. E aí é muito interessante a gente ter essa questão do que eu falei, de conhecer as questões culturais deles, entender o que era isso. Não que o abuso sexual era algo aprovado para eles, não era. Mas que era uma estratégia deles para ter em casamento quem eles queriam. Então, de alguma forma, ele gostava de alguém, se fosse consumado, olha a ideia, eles deveriam ter, era bom para eles que houvesse o casamento, porque senão seria, trazendo um exemplo nosso, vai ser uma filha mal falada, vai ser sabe, nesse estilo. Então, tipo assim, quando a gente lê isso, na nossa realidade, o nosso entendimento, o de hoje, a nossa parte cultural, é muito tenso ler isso. A forma que tudo isso acontece. As consequências que isso vão trazer lá na bênção, depois da destruição das terras, quando vai falar dos irmãos que foram se vingar. Então é uma história muito triste. Então vamos lá. Certa vez Diná, filha de Quilia, dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, o filho do dono da cidade ali, o que manda em tudo.
O governador daquela região viu, arrancou e a violentou, mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e foi-lhe com ternura. Por, falou, nossa, agora eu vi, apertei o olho. Por isso, deixa eu ir mais para onde. Por isso Siquém foi dizer a seu pai Amor: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressasse. Então ele espera os filhos dele chegar para poder tomar alguma decisão. Então ele não vai tomar nenhuma decisão sozinho. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Meu filho Siquém apaixonou-se, é tão irônico ler isso, apaixonou-se, né? Tinha que falar, meu filho abusou da sua filha. Apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entregue-na a ele para que seja sua mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e ao seu pai, por ter Siquém desonrado Diná, que era irmã deles. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidado de todos os de sexo masculino. A proposta deles pareceu boa a Amor e ao seu filho Siquém. É só até aí rapidinho. Então o que eles fizeram ali então? Uma questão de negócios. Então, esse casamento vai ser bom para os dois lados. Aí as suas filhas vão poder ser dadas em casamento para os nossos, não sei o quê. Acredito eu, o fato do pai estar calado, que aquilo era atraente para ele. Não, é legal, é riqueza e tudo, como é que vai acontecer? Os filhos respondem com falsidade, né? Então, tipo assim, então vamos negociar então. Mas a gente tem uma condição. Para que isso aconteça, vocês vão ter que passar pela circuncisão. Aí vocês podem casar com nossas mulheres. Aí a gente pode fazer essa questão aí, a gente pode abençoar um ao outro. Que era todo um plano dele, né? Aí eu até coloquei lá, poderiam ter resolvido em paz. A gente volta lá em Isaac, né? Poderia ter falado, não, a gente vai embora daqui, não quer saber de vocês, você segue a vida. Poderia ter sido de outra maneira. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, é importante aí, porque lá na divisão das tribos, vai ser importante o nome deles. Irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade e, desprevenida, mataram todos os homens. Então eles pegaram, estava todo mundo lá com dor, né? Porque a circuncisão, quando é feita no bebezinho, a recuperação é diferente. No adulto, né? E toda a questão de infecção e tudo, então eles não iam levantar. Eles aproveitaram dessa situação, foi lá, mataram todos os homens. E pior que isso, né? Eles matam todo mundo. Olha lá, matou a fio da espada Amor e o filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde a irmã tinha sido desonrada. Se não bastasse isso, eles tiraram as riquezas deles que estavam lá. Apoderaram-se das suas ovelhas, dos bois, dos jumentos e de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas. Que destruição! A gente acabou de ler que Deus tinha abençoado a vida do pai deles, dando tudo que ele precisava, dando os rebanhos que ele precisava, abençoando de todas as maneiras. Aí agora a gente tem os filhos fazendo tudo o contrário, né? A história se repete, é igual Juízes, né? E mais uma vez, o povo de Deus, a história se repetindo. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles se juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Então eles estavam com muita raiva do que aconteceu, com razão, claro. Mas poderia ter resolvido de outra forma? Poderia. Aí entra essa questão de escolhas. Aí mais uma vez eu pergunto, isso vai mudar o plano de Deus? Não vai mudar o plano de Deus.
mas vai mudar um pouco dos caminhos. Como que vai chegar até ali, né? A gente vai ver, gente, os filhos é a parte importante para Israel, é a descrição das tribos, é a descendência, como que isso vai ser. Então, tudo debaixo do plano de Deus, mas com as modificações que nós fazemos, né? Sim. A herança do pai, a enganação. E aquela parte, responderam falsamente. Tipo, era muito simples para eles fazerem isso. Eles fazerem isso com o nosso irmão, então a gente vai enganar eles e vai levar o que a gente acha tenso. Que é nosso por direito. Né? É muito tenso. E tanto a história como a história de Tamar também, lá que a gente vai ver, a mesma coisa. É uma pausa, né? Um capítulo, conta uma história destruidora e depois volta para a história. Gente, por que isso? Então é muito pesado, são histórias assim muito pesadas. E aí a gente tem que levar em consideração toda essa questão histórico-cultural. As mulheres, elas sofreram muito na história do povo de Deus. Por isso que é tão bonito, vocês já observaram isso? Como Jesus falou com tantas mulheres no Novo Testamento, isso é tão lindo. Porque, tipo assim, a mulher era deixada de lado em qualquer situação. Vocês podem ver, essas histórias são horríveis. As mulheres sempre de lado, Jesus sempre se aproximou muito. E quando a gente... E as mulheres sempre tinha Jesus dando esse espaço, é muito bonito. De ver de Jesus indo além da questão cultural. Além do que é cultural, Jesus trazendo essa visão de amor, né? Para todos. O horário. Deus disse a Jacó, suba a Betel, estabeleça lá e voltar a Deus, que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Lembra? A visão lá. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Olá. Falei. Então, trouxeram escondidos. Estava ali. A gente automaticamente consegue pensar que toda essa história de Diná também pode ter sido causada por isso. Porque eu falei a brecha, o que tinha ali, que não agradava a Deus. Mas não podemos afirmar isso claramente. Mas sabemos que Deus sabe de tudo. Não estava escondido de Deus quando elas pegaram esses amuletos, né? Que é como se fossem estátuas, mas ela se usava debaixo do sapato, alguma coisa assim na parte cultural. Eles eram como se fosse uma moeda, algo do tipo. Venham, vamos subir a Betel, a Deus, que me ouviu no dia da minha angústia, a quem tem estado comigo, por onde eu tenho andado. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Então todo mundo, assim como era lá no deserto, né? Vocês são do Deus que abriu o mar. Então foi criando esse temor nas pessoas ao redor, para que ninguém os atacasse. Então até a proteção deles vinha totalmente de Deus. Porque Deus criava esse ambiente de não mexe com eles, senão que vocês estão mexendo com algo muito maior. Aí o capítulo 35, eu vou conseguir terminar. Só falta um. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Então ele está cumprindo exatamente o que falou, lembra? Porque se Deus me abençoar, se Deus estiver comigo, eu darei tudo a ele. Então naqueles 14 anos que ele serviu lá, ele possivelmente sacrificava os animais a Deus como forma de dízimo, ele cumpriu a palavra dele e Deus cumpre a dele. Ele está de volta, está ali agora contando para os filhos dele tudo sobre a promessa de Deus sobre eles, né? Depois que Jacó retornou de Padã-Adã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. Aí a gente vê lá na frente tudo isso concretizando. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar que Deus lhe falava e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e ungiu com óleo. Jacó deu o nome ao lugar onde Deus tinha falado com ele.
que significa lugar de intimidade. Esta é a história da família, que é Edom. Pessoas... Então, por mais que ele tenha manipulado, por mais que as coisas estejam bagunçadas, Deus tem essa perspectiva para todos. Esaú casou-se com mulheres de Canaã. Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. Então os dois prosperavam tanto que não tinha mais... Eles precisavam morar longe. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastas os jumentos de Zibeão, seu pai. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Então aqui termina mostrando essa questão das descendências, de como aconteceu. Então, para encerrar, eu queria que a gente fosse lá no último capítulo de Gênesis, que eu falei que eu precisava falar para dar o ponto final. Oh Deus, obrigado pelo tempo. Eu estava morrendo de medo de não dar e bagunçar a ordem toda que tem das aulas. Vamos lá em Gênesis, no capítulo 49. Gênesis 49, no versículo 1. Agora vai ser com Jacó. Tá aí, melhor ainda. Então Jacó chamou os seus filhos e disse: ajuntem-se para que lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Olha que interessante aí. Ele está falando que a bênção que ele vai falar é sobre o que vai acontecer com eles lá na frente. E é tão profético as falas dele, gente, que não podia vir dele. Só pode vir de Deus. Tudo tem um significado claro em cada elemento das coisas que ele fala. É muito bonito. Aí, eu queria convidar os irmãos para ler o capítulo todo em casa. E eu vou ler só uma parte aqui dessa explicação, dessa questão histórica cultural, para entender. Olha só. As declarações de Jacó sobre seus filhos, a bênção patriarcal, que é o que a gente já falou, essa questão de como é que era essa bênção do pai, mas ela vai muito além. No contexto bíblico, a bênção patriarcal geralmente está relacionada ao destino dos filhos no que diz respeito à produtividade do solo e à fertilidade da família e o relacionamento com os familiares. As bênçãos ou maldições proferidas pelo patriarca da família eram sempre levadas a sério e consideradas válidas, embora não fossem apresentadas como mensagens proféticas vindo de Deus. Então eles não falavam, estou dizendo em nome de Deus. Não, era a bênção do pai. Mas a forma que ele vai abençoar as tribos aqui, ela é muito profética, porque ela é cheia de simbolismos. Então simbolismo que a gente vai entender estudando a história. Aí, do versículo 8 ao versículo 12 ali, vai usar um termo, mão sobre o pescoço. A bênção de Jacó a seu filho Judá refere-se a uma importância que mais tarde seria atribuída à tribo de Judá na história de Israel. Um sinal de seu poder encontra-se na expressão: sua mão estará sobre o pescoço dos teus inimigos, que significa controle ou domínio sobre os inimigos de Judá. A expressão aquele a quem lhe pertence, no versículo 10, de difícil compreensão, tem sido explicada de forma mais plausível com referência a uma oferta paga de tributo, ou assim, até que alguém lhe traga um tributo. Aí no versículo 11, ele vai usar o termo lavar roupas com vinho. O que a gente já vê de imediato disso? Você vai ser tão rico que você vai lavar suas roupas com vinho. Você não vai precisar usar água, você vai ter muitas riquezas. E aí eu vou pulando aqui, lá na frente ele vai colocar no versículo 13, ele vai falar um porto para navios. Então ele vai falar sobre o local onde aquela tribo ia estar, o local específico, quais seriam as riquezas deles, como é que as coisas aconteceriam. Aí no versículo 14 e 15 vai falar atitude dos jumentos. A bênção de Isacar contém características de um animal forte,
que às vezes é teimoso e preguiçoso, podendo sentar-se e embarcar de maneira inesperada em um lugar inconveniente. A imagem também pode se referir a uma tribo que faz aliança com estrangeiros ou é forçada a servir a outros. Aí aqui tem a referência de Juízes 5,15, quando isso acontece com eles. Então, todas essas palavras que foram falando no decorrer da história agora para frente aí, depois de Moisés, depois de quando vai estabelecer Israel, a gente começa a ver tudo isso se concretizando. No versículo 17, ele usa o termo domesticação de cavalo. A mensagem a um cavaleiro montado no seu cavalo presume um grau elevado de ser doméstico, alcançando... na Mesopotâmia aparece essa descrição na metade do 3º milênio, mas nos documentos egípcios, somente 1000 anos depois, os cavalos geralmente eram usados para puxar carruagens, e não era comum que isso acontecesse. Então ele usa um termo que nem existia naquela época, que não era comum que acontecesse. Então ele fala bem assim, que a sua descendência estará dessa forma, trabalhando com... Não tem como isso vir dele. Então, estava muito além disso. Aí aqui termina. E quando ele vai falar dos irmãos lá, da história de Diná, ele fala o quê? Vocês não podem ficar juntos. Vocês têm que estar separados, porque vocês juntos dá problema. Entendeu? A história já montou isso. Então, olha só, meu irmão, para concluir, eu queria que os irmãos pensassem exatamente nesse contexto de tudo que eu falei hoje. O plano de Deus, ele não vai ser mudado por mim. Ele não vai ser mudado por você. Ele não vai ser, o plano que Deus tem aqui para Lagoinha Sobradinho, ele não vai ser mudado se o pastor Eberson fizer alguma coisa de errado. O plano que Deus tem na sua família, na sua casa, ele não é condicional com o seu pecado. Você pecou, você perdeu tudo que Deus tinha para você. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. Deus é soberano. Deus está acima da nossa história. Antes mesmo da gente pensar em cometer um erro, Deus já sabe de como vai ser, de como vai acontecer. A vontade de Deus, ela prevalece. É importante, é necessário conhecermos a vontade de Deus. E a Bíblia nos ensina a buscar ela. Então, a gente deve buscar. Então, eu queria convidar os irmãos para ficar em pé. Nós vamos orar. Eu queria que você fizesse essa oração nesse momento, pedindo para Deus isso. Deus, eu quero conhecer quais são os seus planos para mim. Eu quero saber onde o Senhor quer que eu esteja. Eu não quero estar no lugar de outra pessoa. Eu não quero estar fantasiado com o cheiro de outra pessoa, não quero. Eu quero ter o cheiro que o Senhor quer que eu tenha. Eu quero estar na terra que o Senhor quer que eu esteja. Eu quero seguir os seus caminhos, eu quero estar direcionado para isso. É muito comum aqui, assim como eu, pessoas que vieram de outras igrejas, de outras denominações, de outras histórias, né? Uma coisa que eu tenho percebido muito, pastor, também conversando com jovens, muitos que eram católicos, isso é incrível. Então nós temos que ter esse lugar. É muito importante que tenhamos essa consciência, estejamos, e o que Deus quer que estejamos fazendo. Tem algo para fazer aqui nessa cidade. Nós temos algo para fazer específico nesse lugar. E eu e você, individualmente, precisamos saber qual é o lugar de Deus para nós e não olhar para o outro. Isso é muito importante, porque às vezes visivelmente eu costumo falar muito isso, estar com o microfone na mão, visivelmente parece ser uma coisa muito boa, mas quem está ali vivendo isso como ministério sabe o tanto que isso é pesado, o tanto que isso vai trazer coisas futuras na sua vida. Meu irmão, eu estou liderando jovens desde os meus 17 anos, nem jovem eu era, e estava liderando jovens, só Deus sabe tanto de coisa que eu passei, mas todo mundo olhava e falava, nossa, que cargo bonito, entende? E eu falava, Deus, dá para ele. Me tira daqui e tal. Então, mas sempre entendendo o significado disso, gente, para você saber o que Deus quer de você. Então, vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade de estar na tua casa. Pai, de conhecer a tua palavra, de conversar, Deus, com os nossos irmãos, Deus, para aprendermos juntos, Deus. Pai, isso é maravilhoso, Deus, e que isso aconteça com mais frequência, Deus, que possamos estudar a tua palavra, Deus. Pai, no nome de Jesus, ajudando um ao outro, Deus, trazendo uma perspectiva diferente, uma revelação diferente através do Senhor. Pai, no nome de Jesus, Deus, como objetivo dessa aula, Pai, eu quero te pedir nessa manhã, Deus, nos mostre, Deus, os teus caminhos, Deus. Queremos estar, Deus, debaixo da tua vontade,
Deus, eu não quero, Deus, vestir uma armadura que não é minha, Deus. Ô Pai, eu não quero, Deus, estar com um cheiro que não é meu. Ô Deus, eu não quero estar em um lugar que não é onde o Senhor quer que eu esteja. Eu não quero estar em um lugar, Deus, que tem a ver com o meu amor, Deus, por aquilo, Deus. Eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Ô Pai, e por isso eu te peço, Deus, se revele para nós, Deus. Abra a nossa visão, Deus, assim como o Senhor abriu, Deus, do teu servo, Deus, como estudamos aqui hoje. Nos mostre os céus abertos, ó Pai, para que possamos entender, compreender a Tua vontade sobre nós. Pai, tire todo jugo, Deus, sobre nós. Tire tudo, Deus, que o inferno pode colocar, Deus, em nossa mente, Deus, para nos sentir menores, inferiores à Tua vontade, ó Pai. Que possamos olhar para o alto, olhar para o Senhor, Deus, e entender o que o Senhor tem e quer para nós, Deus. É o que te pedimos nessa manhã, Pai, no nome de Jesus. Amém.